Olá, meus amores! Vamos estudar! Olhem só, dia 25/11, o ano está quase acabando, não é? E eu quero já começar a agradecer vocês. Não que as aulas estejam terminando, hein? Temos chão pela frente. Mas assim, agradecer vocês, meus alunos do quarto ano C, que convivemos tão pouco, né, na sala de aula, e a todos os alunos desse canal, como também quero estender isso a quem? As suas famílias, que estão sempre juntos e fazendo o melhor por vocês, tá? Então, sintam-se todos abraçados, só virtualmente, né? Porque presencialmente não podemos. Olha, vamos então para a nossa aula do EMAI 20.4. Nós vamos fazer leitura de tabela e gráfico e vamos também construir um gráfico de linhas. Nós veremos hoje na atividade 20.4 sobre temperatura. Temperatura, ou seja, sobre o tempo, certo? A professora Juliana fez com a sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo, no mês de novembro de 2019. Organizou as informações na tabela e no gráfico. Olhem só, aqui nós temos temperaturas na cidade de São Paulo. Fonte: Climatempo, né? Disponível em Climatempo e foi acessado dia 7/11 de 2019. A mesma tabela, ela se transformou em quê? Em um gráfico. Ou seja, tudo que nós vemos em uma, vemos no outro. Aqui nesse gráfico são as mais quentes, ou seja, máxima são as mais quentes. Se no domingo estava com 27 graus, olhem aqui, domingo. Como que eu olho nesse gráfico? 25 aqui, 26, 27. Tinha até que estar encostando, né, lá na linha, certo? Então, a mesma coisa que tem na tabela, eu tenho no gráfico. Vamos responder as questões. Observe a tabela e o gráfico e responda. Em qual dia da semana houve a menor temperatura máxima registrada? Aqui ficou estranho, né? Mas é porque aquele gráfico só tem temperaturas máximas. Mas ele quer saber, dentre elas, qual é a menor? E a maior? Quantos graus Celsius? Vamos voltar lá no gráfico. A menor, olhem só, 27, 20, na terça 19, 24, 25. A menor foi na terça-feira com 19 graus. E a mais alta? A mais alta, olha, temos aqui 26, foi no domingo com 27 graus, certo? E vamos, gente, dar a resposta completa. Não pode só colocar 20, 19 e 27, tem que identificar, tá? A menor foi na terça-feira, porque pergunta qual foi o dia da semana, com 19 graus. E a maior foi no domingo, com 27. Porque pergunta graus Celsius, quantos graus Celsius? A gente sabe que nós podemos representar só com o porque no Brasil nós nos baseamos em graus Celsius, certo? Tem alguns lugares que utilizam qual? O Fahrenheit. Mas no Brasil, nós só utilizamos o Celsius. Letra B. De domingo até terça-feira, a temperatura aumentou ou diminuiu? Em quantos graus Celsius? Vamos olhar? Olha, nós podemos olhar ou em um ou no outro. Olhem só no gráfico como fica interessante nós olharmos. Aqui, ó. De domingo até terça-feira, o que a gente vê? Que houve o quê? Uma queda, não é? Na tabela nós também vemos isso. E a pergunta é, de quantos graus? Olha o que a prof fez aqui. O que é isso? É um esquema, é uma representação, é um jeito de nós contarmos. Por quê? Para não errar. Vocês têm que fazer isso no dia a dia para que quando fizerem provas, vocês terem realmente confiança
para fazerem e acertarem. Olhem só, se a temperatura no domingo foi de 27 graus e na terça 19, o que aconteceu? A temperatura caiu, como nós vimos lá no gráfico. Aqui, o que eu representei? Olha, nós temos aqui o termômetro. Olhem só, 19 graus está aqui. 27 antes do 30, 27. Não está mais difícil eu contar aqui? Então, na minha representação, é como se eu tivesse dado um zoom, né? Assim como a gente faz com a câmera do celular. Eu ampliei esse intervalo. Vamos contar então? Olha, a temperatura vai cair. Está aqui no 27 graus. Eu vou contar o 27? Claro que não, gente. Olha, vou contar assim, ó. Um aqui, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus. Caíram 8 graus. Então, a resposta, a temperatura diminuiu 8 graus Celsius, que é o que se pede, certo? Letra C. Em quais dias da semana foram registradas as mesmas temperaturas? Quantos graus Celsius? Essa informação. Não é interessante nós olharmos no gráfico? Utilizem a régua, gente, façam isso, olhem. Olhem como a gente descobriu quais são os dias. Na quarta e na sexta-feira. Quantos graus? Está no 25? Não. 1 grau antes do 25. 24 graus. Se olharmos na tabela, olhem. 24 graus, tanto na quarta quanto na sexta. Então, na quarta e na sexta-feira, ambas com 24 graus Celsius, certo? Vejam que interessante nós temos agora na questão 2. Olhem só. Em jornais, revistas e sites, essas informações geralmente são apresentadas através de um gráfico de linhas. Com a ajuda do seu professor, construa um gráfico de linhas com as informações coletadas pela professora Juliana. Aqui nós temos o gráfico em branco. Vamos então construí-lo? Como que a gente faz? Nós temos que coletar os dados lá na tabela da professora Juliana. Olhem, no domingo, quem se lembra qual foi a temperatura? Olha, no domingo foi 27, na segunda foi 20, na terça foi 19. Como que eu faço para achar 27 graus aqui? Coloquem uma régua, domingo, 27 graus. Olha, aqui tem 25, certo? 26, 27. Onde você vai pôr o pingo? Aqui. Muito bem, olha, tem que ser um ponto e bem em cima da linha, tá, gente? Na segunda, quantos graus mesmo? 20 graus. Então, nós temos aqui o eixo horizontal, onde nós temos os dias da semana. Segunda-feira. Vamos olhar agora aqui no eixo vertical a temperatura. 20 graus está onde? Aqui, olha, nessa linha. Olha o que a Pro faz. Eu coloquei 2 réguas, por quê? Agora eu sei que aqui eu vou colocar o quê? O ponto, certo? Marquei. Na terça, 19 graus. Terça-feira, olhei aqui o eixo horizontal, dia da semana. Vou olhar agora o eixo vertical, a temperatura. Aqui. Mais um ponto. A Pro já marcou até a sexta-feira. Falta marcar o sábado, 25 graus. Olha como é preciso eu utilizar a régua, gente. Sábado e 25 graus, aqui. Prontinho. Primeiro eu fiz com que cor? Com lápis preto. Ai, agora eu vou colocar um lápis colorido. Eu vou marcar meus pontos, olha. Lembram desse gráfico de linha que nós temos aqui na página 26? Então, agora eu vou marcar os pontos com o lápis azul e depois com a régua eu vou o quê? Ligá-los.
Vamos fazer isso juntos? Olhem só, já coloquei o lápis azul e agora vou ligar. Olha, no domingo, vou ligar do domingo até a segunda-feira. Da segunda à terça. Muito bem. Terminei o meu gráfico. Primeiro eu pontuei, liguei de um ponto ao outro utilizando a régua. E nele fica também bem claro, olhem só, os 2 dias que tem a mesma temperatura, certo? E dá para nós observarmos o que? As temperaturas altas da cidade de São Paulo, certo? Façam com capricho, hein? Não quero nada mal feito. Faça como a prof fez, porque vocês continuam aprendendo mesmo nesse trabalho remoto, certo? Beijos!